Olá, olá a todos, muito boa tarde. Eu estou aqui a pedido da doutora Maria Manuel para gravar-vos uma aula de metodologia da investigação científica. Normalmente essa é uma aula que é lecionada em mais horas, portanto eu vou tentar basicamente falar aquilo tudo que tem que ser dito. Vou tentar falar num período mais curto de tempo, mas basicamente eu gasto. Seria um curso de 6 horas, né? E normalmente eu consigo reduzir para 3, mas o desafio hoje é muito maior porque eu vou ter de resumir esse conteúdo para 1h30 e apresentar-vos em 1h30. Eu queria agradecer então a doutora Maria Manuel, não é, em primeiro lugar, por esse convite para eu estar aqui e falar-vos já desde a primeira edição do nosso doutoramento em Ciência da Informação. Eu faço essa espécie de conferência ou de aula conferenciada, não é? E é a primeira vez que nós vamos fazer através de videogravação. A videogravação tem a desvantagem de nós não estarmos juntos, não é? Porque efetivamente eu estou aqui agora a gravar essa aula e vão ouvir depois, portanto não tem essa interação, não podem me fazer questões, me fazer perguntas, e normalmente a metodologia da investigação científica é uma área que levanta sempre muitas questões, muitas dúvidas, muitas perguntas por parte dos alunos, dos doutorandos e das doutorandas, né? Mas de outro modo, ou por outra parte, tem a vantagem, não é? Para comatar essa desvantagem, tem a vantagem de depois poderem ouvir quantas vezes tiverem paciência, não é? E vontade de ouvir, e paciência para ouvir, e podem ouvir várias vezes, e podem tirar as vossas dúvidas, podem na audição repetida, não é? E repetidas vezes, porque às vezes o que uma pessoa diz de uma vez só escapa da nossa compreensão, do nosso raciocínio. Então, como vão ter a possibilidade de ouvir quantas vezes quiserem, essa vai ser francamente uma vantagem, não é? Os alunos de mestrado, para quem eu já tenho feito gravações para as aulas virtuais, para as aulas remotas, eles têm me relatado isso mesmo, eles e elas, não é? Têm dito que gostam particularmente desse método, no sentido de que podem ouvir quantas vezes quiserem, podem parar a gravação, podem voltar a ouvir, e que isso favorece a aprendizagem. Eu espero que convosco também seja o mesmo. Eu vou partilhar convosco o meu ecrã e vou mostrar-vos uma sequência de diapositivos que de maneira nenhuma eu pretendo esgotar nessa aula de hoje, porque é impossível esgotar todo esse material que eu tenho nessa aula de hoje. Eu posso eventualmente, depois, se a doutora Maria Manuel entender conveniente, posso gravar uma segunda aula, mas é mesmo impossível, é impossível esgotar esse material todo, de maneira que eu tenho 75 diapositivos, eu vou mostrar-vos o sumário desse conjunto, não é, de diapositivos, de apresentações, que configuram um curso completo de introdução à metodologia da investigação científica. E esse material foi todo organizado por mim com base na leitura de manuais básicos, portanto não há aqui grandes teorias, não há aqui nada ligado à teoria do conhecimento ou à epistemologia, nada disso. O que há, francamente, é um material muito prático, tá? Tem por objetivo trazer alguns conceitos, definições e mais do que isso, tem por objetivo trazer demarcações nesse terreno tão complexo que é o terreno da metodologia da investigação científica. Por que esse terreno é tão complexo? Porque é um terreno sempre em evolução, como toda a área científica, a área disciplinar, é um terreno francamente aberto a novas perspectivas de investigação, e cada vez que um investigador utiliza um método, não é um conjunto de técnicas afetas a um método, e imprime um estilo de investigação um
pouco diferente do usual ou do que nós chamaríamos o uso convencional do método, acaba por criar um novo estilo de aplicação do método. Então, acaba por ser esse, não é, digamos assim, uma variante, acaba por ser essa, perdão, uma variante do método, e isso acaba por criar novas demarcações, não é, no terreno da metodologia da investigação científica para métodos, estratégias e técnicas. Portanto, também dependendo de cada manual que consultarem, não é, referente a cada tipo diferente de abordagem que cada metodólogo ou cada investigador na área da metodologia da investigação científica imprime, não é? Cada maneira de definir, conceitualizar e identificar as características e as aplicações dos vários métodos e técnicas, dependendo como o investigador faz, não é? Essa demarcação também nós temos aí variantes no que concerne à consulta que nós fazemos de autor para autor, isso acaba por variar, acaba por mudar, por ser um terreno, não é? Em constante mudança. Então, eu aconselho sempre a quem vai escolher um método, um conjunto de técnicas afetas a um método, eu aconselho sempre a manter o quê? Coerência e consistência. Seguir um autor, seguir as definições, as características que esse autor imprime a esse método e ao conjunto de técnicas associadas ao método, e a partir daí, não é? A partir daí, naturalmente, demarcar o método, descrever os métodos e as técnicas que usou, como usou, da maneira que usou, e ser consistente, ser coerente com essa abordagem desse autor e não buscar outros autores que até vão entrar em via de conflito com esse respectivo autor, tá? Então, há que ter muito discernimento, muita coerência na hora de demarcar um capítulo metodológico, no sentido de não cair nesses excessos, ou seja, de consultar vários autores e depois colocar, às vezes, perspectivas conflitantes ou não é, entre si, a dialogar no mesmo texto. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito critério na hora de selecionar os referenciais teóricos que se vai utilizar para demarcar um estudo, seja ele um estudo de caso, uma investigação-ação, seja um estudo experimental, seja um estudo de caráter bibliográfico, enfim. De qualquer modo, tem que se tomar esse cuidado de ser, perdão, coerente, consistente com o autor que se está a utilizar. Bem, então eu vou partilhar o ecrã, vou mostrar-vos o sumário e vamos ver se está me aparecer um ecrã aqui um bocadinho diferente do que é usual para mim, mas pronto, já lá estamos, não é? Eu depois deixarei esse material em PDF para que a professora Maria Manuel partilhe, não é, convosco, porque eu não vou passar diapositivo por diapositivo, porque seria impossível, não é? Também seria muito cansativo, não é, para mim e para todos vós. Então eu vou, como eu já vos disse, vou optar por fazer aqui um apanhado geral disso tudo e depois podem dirigir-me as dúvidas, as perguntas que quiserem, da maneira como combinarem com a doutora Maria Manuel Borges, eu terei muito gosto em responder. Temos aqui um sumário do que é que existe nesses diapositivos, né? Então, nesse sumário, primeiro começa-se pelos fundamentos da investigação científica, falar o que é metodologia, métodos e técnicas. É muito simples essa definição e eu gosto de começar por aí, porque nós próprios tratamos metodologia, ou usamos o conceito, a palavra, usamos o vocábulo, muitas vezes trocamos o todo pela parte, mesmo conscientes de que estamos a fazer isso, mas por uma questão de hábito, não é? Depois eu falo um bocadinho sobre os modelos de investigação, porque às vezes as pessoas não percebem,
Quer dizer, qual a diferença entre estudo de caso, investigação-ação? Qual a diferença entre observação, estudo etnográfico? Um estudo experimental é um método, é uma técnica, é uma estratégia, o que é isso, não é? Então, é no sentido de ajudar a demarcar melhor, digamos assim, esses diversos métodos ou estratégias e as técnicas que nós acoplamos, né, associamos a esses métodos. Então, para depois nós sabermos escolher e sermos consequentes e coerentes com as nossas escolhas. Depois, eu vou ter que passar muito rápido por tudo isso, naturalmente. Depois também, nesses diapositivos, temos alguns métodos de recolha de dados. Eu aí usei um autor que nós temos, inclusivamente, nos nossos sistemas de biblioteca da Universidade de Coimbra, que é o Kivio Campinholt. Depois, no fim, tem acesso às referências bibliográficas nos 2 últimos diapositivos, podem ver os autores que eu consultei, não é, para fazer essa coletânea, essa reunião desse material. Também não foi fácil para mim reunir esse material todo e colocar nesses diapositivos, não é? Deu-me algum trabalho, tive que consultar vários manuais e optei sempre por usar aqui manuais mais básicos, manuais mais populares, digamos assim, mais conhecidos e manuais com uma linguagem mais acessível na área da metodologia, porque o objetivo era simplificar e não complicar. Né? Porque uma das grandes características da metodologia de investigação científica é que entre 2 caminhos eu escolho sempre aquele que é o mais simples. Eu não tenho por que complexificar quando o assunto é metodologia de investigação. O uso dos métodos ou de um método já é por mais complicado e complexo no sentido de emaranhado, não é? Entramado, no sentido com mais plexos, não é? Então, o uso já é de si complexo, então nós não precisamos complicar esse processo, precisamos simplificar, tornar mais simples. Esse é o mérito de qualquer método e conjunto de técnicas, tornar mais simples aquilo que a partida pode ser visto, não é, entre aspas, erroneamente como complicado. Não deve ser. Não é? Complexo é uma coisa e complicado é outra, completamente diferente. Então, quando eu falo aqui nos diapositivos, eu faço essa recolha, não é? Essa reunião, essa compilação dos vários métodos de recolha de dados, né? Pesquisa bibliográfica, documental, observação, entrevista, enquete, essas demarcações que eu faço com os autores que eu consulto, naturalmente. Eu vou sempre pela linha do Kivio Campinholt e outros autores do gênero, do Kivio Campinholt, que vão falar sobre as indicações, as vantagens e as desvantagens e os critérios de seleção. Ou seja, como é que eu faço quando eu escolho um método, quais devem ser os meus critérios ao justificar a escolha nesse método, no meu capítulo metodológico. Porque o nosso objetivo aqui é ajudá-los não só na escolha, na seleção dos vossos métodos e técnicas, como também, principalmente, na escrita do vosso capítulo metodológico, que é onde normalmente falham mais e falhamos mais, porque não é fácil, naturalmente, não é? Temos que estar muito atentos e muito certos do que estamos a escrever, não é? Aqui o menos vale mais. Na dúvida, não usar muitos autores, na dúvida, não fazer aquela salada mista de autores, não fazer aquela salada mista de métodos, porque essa salada mista não resolve nada. Na dúvida, vamos seguir uma linha, seguir um conjunto pequeno, muito restrito de autores e sermos coerentes, como eu já disse, consistentes nessa linha. Depois também tem aqui alguns métodos de análise de dados, porque não é todo estudo científico começa pelo tema, não é, pela natureza, pela abordagem genérica, não é, pela natureza do estudo, pela demarcação genérica do estudo, dentro de um modelo ou de um paradigma de investigação, e a partir daí nós vamos selecionando, consistentemente com esse paradigma, nós vamos selecionando os métodos e as técnicas, não é, correspondentes a esses métodos, para nós recolhermos os dados e depois vamos escolher um conjunto de métodos e técnicas para nós analisarmos os nossos dados. Então, vão perceber ao lerem os diapositivos que há muitos mais métodos e técnicas de recolha do que métodos e técnicas de análise de dados propriamente dito. Tá? Quando nós falamos em análise de dados, por exemplo,
Nós temos um lado a análise estatística, tá? Quando nós estamos diante de um paradigma quantitativo, o método por excelência que usamos para analisar os dados é o da análise estatística, não é? E a partir daí vamos escolher as técnicas estatísticas que nós podemos usar e justificar o porquê de as usar, e dentre várias técnicas vamos escolher aquelas que resolvem bem o nosso problema. Pois, por outro lado, nós temos também a análise de conteúdo, não é? Que já a análise de conteúdo, na demarcação que eu faço, há autores que não demarcam assim, mas na demarcação que eu faço, consoante os autores que eu utilizo, a análise de conteúdo, porque ela pode ser de orientação inglesa ou francesa, não é? A análise de conteúdo é um método da análise dos conteúdos dos documentos que segue um protocolo, obviamente, não é como qualquer método, segue um protocolo, e ela está entre o quantitativo, nos limites do que seria a abordagem, não é? Quantitativo, o paradigma quantitativo e o paradigma qualitativo. Então, ela tem, digamos assim, um pé de um lado e um pé do outro lado. Depois, nós temos a análise do discurso, que é considerada uma versão mais qualitativa da análise de conteúdo, não é? Que é olhar o que está por trás do discurso das pessoas, e é muito utilizada nos estudos de gênero, nos estudos chamados alternativos, não é? Depois nós temos a teoria fundamentada, ou grounded theory, ou teoria fundamentada nos dados, ou teoria ancorada nos dados. Isso depende das variantes, das tradições, não é, de teoria fundamentada, depende das variantes para nós usarmos uma designação ou outra designação. Que alguns de vós, não é, já sabem ou sabeis, não é? Eu utilizei a teoria fundamentada, o grounded theory, na minha tese de doutoramento, utilizei bastante esse método e utilizei esse método de uma maneira assistida pelo computador, não é? Porque todos esses métodos de análise de dados, é bom dizer que nós podemos utilizar análises automatizadas ou análises manuais, não é? Na estatística nós podemos usar softwares como o SPSS e outros, não é? Porque há softwares livres alternativos ao SPSS, não é? Nós podemos usar o SPSS depois para fazer as várias análises que nós queremos, não é? Nos nossos dados. Depois também podemos usar, na análise de conteúdo também há vários softwares que fazem análise de conteúdo, o EPCDA, que é o software da Universidade de Aveiro, o próprio Atlas TI, que é utilizado na teoria fundamentada. Eu também utilizo o Atlas TI para fazer simplesmente análise de conteúdos, não é? O NVivo, há muitos. Agora nem me ocorrem aqui. Eu, na época que fiz a minha tese, eu cheguei a testar vários desses softwares de análise de conteúdo qualitativo, e antes de optar pelo que eu queria, não é? E antes de me decidir pelo que realmente eu queria. E depois também o Atlas TI, que é o software mais indicado é o único que eu conheço, que é eficaz para fazermos a teoria fundamentada, e ele mesmo específico, embora não seja exclusivo, não é? Como eu disse, pode ser usado também para análise de conteúdo, mas ele é bastante específico porque ele cumpre todos os cânones e os pré-requisitos de uma análise pelo método da teoria fundamentada nos dados. Depois temos, por fim, aí, métodos de abordagem em ciências sociais, ou seja, os tipos de estudos, não é? Numa larga escala que nós utilizamos, que muitas vezes os autores chamam de estratégias de investigação, porque são abrangentes e envolvem o uso de vários métodos e técnicas, não é? Então, aí, dentro desse parâmetro mais abrangente, nós temos os estudos experimentais, os estudos de casos, os estudos etnográficos e os research in action, ou investigação-ação. Todos esses são estratégias. Dentro dessas estratégias, nós escolhemos métodos que se adequem a essas estratégias
e depois escolhemos técnicas que se adequem a esses métodos, né? Um bom exemplo seria, bom, no âmbito de um estudo experimental, que é um estudo mais quantitativo, né, que é um estudo que recolhe a protocolos de investigação muito restritos, muito fechados, e que difere nesse sentido do estudo de caso, não é? Tem protocolos mais flexíveis e mais abertos, e por isso mesmo é muito usado em ciências sociais e sociais aplicadas, como é o caso da ciência da informação em particular, não é? Mas um exemplo de estratégia é o estudo experimental, como eu dizia. Depois, dentro do estudo experimental, se nós nos perguntássemos assim, qual seria o método de análise, de recolha de análise de dados que se coadunaria bem com um estudo experimental? Bem, análise estatística, não é? A recolha de dados quantitativos, por meio de protocolos quantitativos, por meio de amostragem, não é, quantitativa, e depois o controle das variáveis, não é? Com grupos de controle, grupos experimentais, e depois, por fim, a análise estatística como método de análise de dados. Portanto, estão a ver, cada estratégia se acopla, eu gosto de usar essa expressão, não é? Se acopla a um método, por sua vez vai acoplar-se, não é? Há um conjunto de técnicas que vão ser aplicadas no âmbito do concreto, no âmbito operacional, né? De forma a nós podemos operacionalizar esse protocolo de intenções que nós temos quando nós queremos realizar uma investigação tudo cor, não é? Bom, depois, por fim, digamos assim, como cereja no topo do bolo, não é? Eu coloco aí um bocadinho sobre o desenho e a modelagem de instrumentos de investigação, escalas, guiões de entrevista, questionários, fichas de observação, que são mesmo aqueles instrumentos, aquelas ferramentas que nós vamos usar para operacionalizar as técnicas. Então, o sumário, não é? Talvez que é um curso mais completo, e é impossível falar, não é? Eu dizer sobre todos esses métodos, todas essas estratégias, todas essas técnicas em 1h30, 1h40. Portanto, eu não tenho realmente essa pretensão. Portanto, a partir de agora, vou fazer assim uma rápida passagem pelos diapositivos, do primeiro ao último, e quando eu terminar, eu encerro a gravação, depois vão ouvir e vão refletir bastante sobre isso, vão poder consultar esses autores que eu referencio aí e outros mais, o que quisermos, não é? No nosso sistema de bibliotecas há muito material sobre metodologia de investigação, não é? Não é por falta de material que nós não vamos consultar, não vamos ler isso, não é? Porque há muito material. O nosso grande problema, na minha opinião, se querem saber sinceramente, porque aí é uma opinião mesmo, pessoal, eu acho que nós pecamos quando, ao desenharmos uma investigação, nós damos muita atenção ao nosso estado da arte e aí consultamos todos os referenciais teóricos importantes e tentamos cobrir todos os referenciais teóricos, mas depois não fazemos a contraparte, que é consultar os manuais de metodologia de investigação científica, de modo a descobrir os métodos e as técnicas e as estratégias que nós queremos e justificá-los e sermos coerentes na sua utilização, compreendê-los para bem aplicá-los. Então, eu acho que é isso que falta muitas vezes nas investigações, principalmente nas investigações doutorais. As pessoas não dedicam tempo, não é? Tempo que às vezes é perdido, entre aspas, no início e recuperado no fim, porque as coisas correm bem. Porque nós não andamos, desculpem a expressão, a bater cabeça. Porque nós fazemos as coisas dentro do método, escorados e amparados e suportados pelo método. E é muito importante, nós temos um fio condutor, nós temos um guião. Para além de ter o guião do trabalho, ter o guião metodológico do trabalho. Não é? Que para além de escolher os referenciais teóricos e fundamentar o trabalho na literatura científica pertinente da área, nós também temos de fundamentar esse trabalho na literatura científica metodológica pertinente.
Isso também é muito importante. Temos que começar a pensar com mais carinho e consultar mais manuais de metodologia de investigação científica. Porque depois nós chegamos no júri e eles nos pedem, não é? Nos apontam fragilidades metodológicas, nos pedem para que nós sejamos capazes de explicar ou explicá-las, por que escolhemos aquela amostra, por que aquela quantidade, por que esses e não outros, e nós não sabemos responder. Ou respondemos de uma maneira que foge claramente ao X da questão, foge claramente à resposta e ao problema, não é? E aí somos menos felizes, pelo menos nessa parte da arguição, demonstramos uma fragilidade que nós não precisávamos demonstrar caso nós tivéssemos tido esse cuidado de acercar-nos dos nossos métodos, técnicas e estratégias. Não precisamos conhecer tudo, mas o que estamos a fazer precisamos. E aí é que nós temos que centrar os nossos esforços, e é aí que nós muitas vezes também falhamos. Bom, indo um bocadinho, não é, para os objetivos, eu vou passar esse diapositivo diretamente, porque eu já vos expliquei qual é o objetivo desse curso, ou quais são os objetivos específicos também que me movem ou moveram quando eu pensei e idealizei esse curso há alguns anos atrás, né? Porque eu já venho dando, digamos assim, aqui o Gerúndio se aplica, né? Já venho dando esse curso há uns 5 anos ou 6 na Universidade de Coimbra, não é? E também já dei esse curso no Porto, esse mesmo curso nos mestrados no Porto, e portanto já são vários aninhos e várias turmas já passaram pelas minhas mãos, e mesmo na arquitetura, na Universidade de Coimbra também, esse ano mesmo já lecionei esse curso para os estudantes de arquitetura, portanto já tenho aqui alguma experiência incorporada nesse processo. Bom, aqui como eu vos tinha prometido, não é, o que é metodologia, o que são métodos, o que são fontes. O que são fontes para nós de ciência da informação não é importante. Eu direciono mais essa questão para aqueles que são da arquitetura, das ciências da educação, de outras áreas para as quais, do direito, por exemplo, que são áreas para as quais eu já lecionei esse mesmo curso. Então, não é, para que eles saibam diferenciar essas instâncias todas do conhecimento metodológico. De qualquer modo, eu tenho aqui um pequeno desenho onde eu resumo basicamente o que eu quero dizer em termos de conceptualização dessas 3 coisas. Como é que eu vejo a metodologia do ponto de vista dos autores que consultei e que consulto quando leio sobre metodologia na investigação científica? A metodologia é um campo, é uma área disciplinar, é uma área de investigação, é uma área de estudo, e ela problematiza o método, os métodos que nós usamos, problematiza as técnicas, ou seja, mostra quais são os métodos e as técnicas disponíveis, dentro de quais paradigmas, os paradigmas são modelos que seguem uma linha epistemológica, não é, de investigação, portanto, que estão em conformidade, são conformes com uma linha metodológica, não é, e com uma linha epistemológica, não é? Isso vem muito da teoria do conhecimento, quer dizer, como é que nós conhecemos, é a relação sujeito-objeto, não é? Onde o sujeito influencia o objeto influencia o sujeito, onde nós, para além do sujeito e do objeto, podemos incluir os valores, não é? Os valores, que seria a parte axiológica, não é, do uso dessas estratégias e ferramentas todas, né, enfim. Então, há para aqui uma série de abordagens na linha da teoria do conhecimento, e a metodologia é um campo, é uma área de estudo. Portanto, grosso modo, nós não devíamos dizer metodologias de investigação, porque metodologia é uma só, é uma área de estudo. Não é? O que varia, o que nós, né, temos mais de um, não é? Seriam os métodos e as técnicas. E a metodologia é essa área que vai estudar e problematizar métodos e técnicas, de modo a encontrar maneiras mais eficazes de os aplicar e a encontrar novas e boas maneiras e boas práticas, não é? Para que os métodos sejam aplicados num contexto correto e
as respostas que os métodos nos dão, que seriam os nossos resultados de investigação, sejam tão pertinentes quanto possíveis, não é? Ou necessários, não é? Digamos assim. É claro que a metodologia, então eu coloco aqui do lado direito, né, o concreto e o abstrato. É claro que essa brincadeira entre o concreto e o abstrato é por quê? Porque ao nível da concretização de uma investigação estão as técnicas, ou seja, as técnicas são a parte operacional. E se nós quisermos dividir isso em níveis de abstração da realidade, quer dizer, os métodos são entidades abstratas, que são depois materializadas nas técnicas, ou pelas técnicas, pela aplicação das técnicas. Então, o que nós realmente aplicamos é uma técnica. Portanto, eu dou-vos um exemplo dessa maneira de encarar os métodos e as técnicas pelo prisma da metodologia de investigação. Um inquérito, por exemplo. Nós às vezes dizemos, não é? Inquérito, eu apliquei um inquérito, eu apliquei um inquérito em 100 pessoas. Mas que tipo de inquérito aplicou? Eu apliquei um questionário. Por quê? Porque também poderia ter sido uma entrevista. Por quê? Porque o método é o inquérito, é o método de inquirir. O inquérito foi um método que nasceu no final do século XIX, segundo os metodólogos, para dar resposta a algumas questões provocadas inclusivamente pelos problemas sociais gerados pela Revolução Industrial. Vão ver aí mais adiante, quando nós falarmos de inquérito, que eu faço essa demarcação consoante alguns autores que consultei. Portanto, o inquérito é um método. Depois, eu posso operacionalizar um inquérito por uma entrevista ou por um questionário. E eu tenho que saber quais são as vantagens e as desvantagens de operacionalizar entrevistas e de operacionalizar questionários, antes de aplicar e antes de escolher e selecionar essa técnica ou aquela técnica de recolha de dados. Eu tenho que saber as implicações e as consequências na hora de escolher isso. Então, o inquérito, para mim, é o melhor exemplo, é a melhor exemplificação da tipificação dessas coisas, não é? Porque o inquérito também, se nós quisermos subir um bocadinho mais nos degraus dessa escada, o inquérito também ele pode ser o inquérito pode ser uma forma de nós desculpem, só um bocadinho, porque eu coloquei aqui os diapositivos completos e está me a tapar aqui a visão, e eu não sei, sinceramente, eu não sei se não tapará a vossa visão também, vou tentar subir ou descer isso aqui, que é o ecrã do Zoom que fica sempre aqui, não é? Eu acho que é melhor subir, pronto, vai ficar sempre essa poluição visual, não temos como eliminar isso, não é? Não temos como. Olha, eu acho que vou, enfim, já nem consigo passar isso adiante, não sei o que é que se passa. Agora sim, agora parece que ele recebeu um bocadinho, sob efeito retardado, parece que recebeu a nossa mensagem. Pronto, vou limpar aqui um bocadinho esse ecrã. Então, indo mais adiante, para nós não andarmos muito tempo aqui, se tivermos essa possibilidade de ir adiante, não é? Pronto. Indo mais adiante, pois nós temos aqui o processo de investigação, as demarcações que nós podemos fazer, não é? O método pode ser demarcado, em primeiro lugar, de acordo com a natureza. E aí, de acordo com a natureza, nós temos as investigações quando são puras ou básicas e as investigações quando são aplicadas, não é? Na área da ciência da informação, claro está que nós desenvolvemos muita investigação aplicada. Por quê? Porque realmente resolve problemas, realmente não são investigações que têm um cunho somente especulativo, não é? Somente abstrato, não é? Como, por exemplo, em algumas áreas como a filosofia, a matemática, não é? Onde somente a matemática, não é? Onde são usadas muitas abstrações, não é? E menos concretizações, não é? Depois, enfim, pus aqui um bocadinho uma animação, não é? Não é bem uma animação, mas enfim,
é um smart art, não é? Para mostrar que uma se encaminha mais para o nível abstrato e a outra se encaminha mais para o nível da concretização, né? Depois, indo mais adiante, porque como eu vos disse, eu vou ter que passar isso muito rápido, nós temos, eu coloco de um lado os modelos, os paradigmas de investigação social, porque modelos são paradigmas, não é? Do ponto de vista da metodologia científica, para efeitos de estudo. Eu tenho aí características de uma investigação quantitativa e no diapositivo a seguir eu vou ter as características de uma investigação qualitativa. Eu vou passar adiante e eu vou voltar atrás, que é para verem como é que essas duas formas de investigar, diria eu, não é? Não sendo antagônicas, porque hoje nós consideramos que elas são complementares, muito mais complementares do que antagônicas, são diferentes. Né? Nós partimos de realidades diferentes, partimos de perguntas diferentes, partimos de protocolos de investigação diferentes e, obviamente, chegamos a tipos de resultados diferentes, igualmente válidos dentro daquele paradigma, mas diferentes. Tá? O importante aqui é ressaltar a diferença e não a contraposição, não o antagonismo, porque nós já superamos essa ideia reducionista e positivista de que esses dois paradigmas são diametralmente opostos. Eles não são diametralmente opostos, eles são diferentes. Aparentemente, eles seriam diametralmente opostos, mas por trás dessa aparência há muitas outras implicações e há muitas mais particularidades que os vão aproximar do que os afastar. E é a razão pela qual hoje nós vemos esses paradigmas muito mais como complementares do que como opostos. Eu diria que são opostos que se atraem e atraem-se muito, com muita frequência. Bom, olhem aqui muito rapidamente: desenhos a priori, linearidade do processo, imposição de protocolo fechado, trabalho com dados estruturados, recurso à quantificação de dados, cuidado com isso, não é? Nem tudo que quantifica dados é quantitativo, não é? Porque há outras características, assim como quando nós definimos, demarcamos os médicos, quando definimos os limites, as características, a sintomatologia de uma doença, eles não se podem valer de um único indicador para diagnosticar essa doença num indivíduo, numa pessoa. Aqui é a mesma coisa. Só pelo fato de quantificar dados, eu não posso dizer que eu estou a trabalhar ou a atuar dentro de um modelo, dentro de um paradigma quantitativo. Eu, pelo menos, pertenço a essa linha. Mas reconheço que há muita gente, há muitos colegas meus, que dizem que a partir do momento que quantificaram dados, demarcam as investigações como quantitativa ou qualitativa, ou só como quantitativa. Eu não faço isso. Eu não faço porque eu acho que, tal como eu referi, não é, a respeito da sintomatologia de uma doença, eu preciso de mais evidências para eu qualificar uma investigação como quantitativa do que simplesmente um recurso à quantificação de dados. Porque qualquer um de nós quantifica, mas depende do para o quê, ou para que nós estamos a quantificar e do porquê nós estamos a quantificar, para nós demarcarmos aí esses paradigmas. Depois, análises gerais panorâmicas dos fenômenos, vamos adiante, depois voltamos. Investigação qualitativa, desenhos a posteriori, estão a ver? No anterior tínhamos desenhos a priori. Circularidade do processo, no anterior nós tínhamos linearidade do processo. Imposição de protocolo aberto, no anterior nós tínhamos imposição de um protocolo fechado. Trabalho com dados desestruturados, e eu coloco aí entre parênteses puzzle, porque muitas vezes os alunos me perguntam: o que é isso, professora, trabalhar com dados desestruturados? Eu já explico. É mesmo ter um puzzle todo misturado e eu preciso encontrar as peças e colocá-las, encaixá-las nos lugares. Recurso à obsessão da qualidade, essência ou substância, enquanto do outro lado era o recurso à quantificação dos dados na maior parte ou em toda a parte do estudo. Análise aprofundada dos fenômenos, enquanto lá nós tínhamos uma análise panorâmica, que nós temos uma análise em profundidade, ou seja, eu escolho um micro-universo, daí
daí os estudos qualitativos verdadeiramente serem microestudos de uma realidade, não é? Eu escolho uma micro-realidade que merece, por alguma razão, ser investigada, que não pode ser qualquer realidade, tem de haver uma justificação, não é, para eu estudar essa realidade, e depois eu aplico métodos de recolha de dados e técnicas de recolha de dados bastante amplas, variadas, e combino essas aplicações de modo a que eu vou obter resultados ricos e em profundidade. Por quê? Porque eu vou me aprofundar na análise desse fenômeno. Enquanto que nos estudos quantitativos nós não podemos aprofundar-nos, porque nós estamos a trabalhar com muitos dados recolhidos e nós normalmente fazemos análises panorâmicas desses resultados. Então, rapidamente comparando, depois leiam os exemplos, eu não vou falar dos exemplos, porque os exemplos são só a título de curiosidade mesmo, até são na área da educação, os exemplos que eu dou, porque é o que vem na maioria dos livros, né? Mas também é muito fácil transferirmos esses exemplos para a ciência da informação, eu diria que é até mais fácil, não é? Do que apresentar em outras áreas, que não são nossa zona de conforto, não é? Bom, mas olhando para aqui, por que uma investigação quantitativa tem um desenho a priori, por que uma qualitativa tem um desenho posterior? Porque no quantitativo, eu tenho um protocolo de intenções muito fechado, ou seja, eu tenho que saber de início em primeiro lugar, eu tenho que levantar qual é a população sobre a qual eu vou incidir o meu estudo. Tenho que caracterizar essa população. Tenho de saber se essa população é homogênea ou heterogênea. Por consoante ela seja homogênea ou heterogênea, eu vou ter que incidir valores amostrais e técnicas amostrais diferenciadas. Por quê? Porque algumas técnicas amostrais, algumas quantidades amostrais, elas demonstram a heterogeneidade das coisas, outras demonstram a homogeneidade das coisas, não é? Eu acho que eu não estou a ser muito clara, mas eu dou-vos um exemplo que clarifica bem isso. Por exemplo, se eu vou fazer um diagnóstico de conservação em 500 livros, e se eu faço uma análise dessa população, desses 500 livros, recolho dados, não é, do que caracteriza esses livros. São todos do século XVII, ou são do século XVIII, ou são de variados séculos. São todos encadernações, ou alguns são encadernações, outros são brochuras, outros são códices. Por quê? Por quanto mais variada for essa população, mais variabilidade eu vou ter que ter nessa minha amostra, e mais eu vou ter que ampliar o número de unidades amostrais. Em vez de apanhar, por exemplo, 10%, eu vou ter de apanhar 20 ou 25 ou 30, dependendo do que o cálculo amostral me solicitar, não é? Dentro das características que eu vou encontrar nessa amostra. Então, tudo isso tem que ser definido antes e não depois. Por isso esses desenhos são todos a priori, por isso esse protocolo é fechado. Uma vez que eu tomo as decisões sobre a caracterização da população, o percentual a amostrar, eu depois escolho as ferramentas que eu vou usar, estruturo essas ferramentas, daí a questão dos dados estruturados, ou seja, se é uma ficha, por exemplo, no caso dos livros, se é uma ficha de diagnóstico de conservação, eu vou incluir nessa ficha todos os dados que eu pretendo levantar nessas obras, para perceber o estado de conservação dessas obras, e vou fazer isso a priori, não vou fazer a posteriori. E vou aplicar o mesmíssimo formulário de diagnóstico em todas as unidades amostrais. Eu não posso alterar esse modelo, eu não posso alterar esse protocolo, porque senão eu já estou a alterar as condições sobre as quais a minha investigação vai ser realizada, já estou a enviesar a minha investigação. Já não estou a oferecer a todas as minhas unidades amostrais as mesmas condições. Portanto, isso não pode acontecer, não é? E depois eu recolho esses dados, depois eu faço análise e respondo
em termos de percentagem. Daí eu posso usar diferentes tipos de estatística ou diferentes tipos de análise estatística. Posso usar a descrição, posso usar a inferência, ou correlação. Isso depende. Né? Isso depende muito de como foi o meu processo de amostragem. Pois, por outro lado, no caso das investigações qualitativas, não é? Eu tenho um desenho aberto, isso é muito importante saberem, porque às vezes os alunos dizem, professora, eu comecei a fazer entrevistas, fiz entrevistas a 6 pessoas, depois estendi a mais 10, a mais 2, mais 4, e fiquei com 16 entrevistas. E agora, eu paro a entrevista, não paro? Isso está certo, está errado? Quer dizer, dentro do estudo qualitativo, estará certo se eu estiver no rumo correto dos meus objetivos. Quer dizer, não importa quantas pessoas eu estou a entrevistar, mas importa a qualidade dessa entrevista, importa o que eu pretendo obter como resposta e o que eu obtive como resposta dessas pessoas. Se isso satisfaz os meus objetivos de investigação, se isso me responde àquilo que eu preciso. Porque se não responder, eu vou ter de procurar inquirir ou investigar de outra maneira, porque eu vou ter de ter respostas. Porque eu tenho de ter a plena consciência de que eu tenho que aplicar instrumentos e analisar ao mesmo tempo. Então, eu aplico e analiso. Eu recolho, analiso, recolho, analiso, recolho, analiso. Para quê? Para eu ter a certeza de que eu estou no rumo certo. Então, por isso, esses protocolos são mais flexíveis, são mais abertos. Eu posso começar a entrevista com 4 pessoas, posso variar e devo variar, se os meus objetivos assim me permitirem. Devo variar, devo ver a diferença, devo buscar o contraste. Não devo buscar mais do mesmo, não devo buscar a homogeneidade, eu devo buscar a variabilidade. Enfim, todas essas características são, via de regra, grosso modo, importantes no estudo qualitativo. Pois, claro, a minha habilidade em empregar isso é o que define um investigador ou investigadora. É o perfil e a habilidade com que ele lida com esses dados, com esses resultados que ele vai obtendo, com essas análises desses resultados e com as conclusões que ele vai retirando daí, com os significados que ele vai extraindo daí. Né? E é claro que aí depende, como dizia Humberto Eco, tudo vai depender do nosso universo conceitual, quer dizer, com que capacidade de análise eu enxergo esses dados. Se eu não tiver nenhuma capacidade de análise, se eu não tiver lido nada, se eu não conhecer minimamente o ambiente em que eu me movo, se eu não conhecer minimamente os meus inquiridos, os meus entrevistados, nesse caso, porque usa-se muito a técnica de entrevista, não é, nos estudos qualitativos, quer dizer, se eu não tiver a compreensão do meio em que eu me movo, torna-se complicado. Eu tenho que saber conduzir essa investigação qualitativa, porque eu estou no terreno e eu posso ser parte ou não, eu posso participar da investigação ou posso não participar, depende do meu protocolo, mas eu sou o investigador, eu tenho de analisar esses dados, ninguém vai analisar por mim. E a melhor maneira de analisar esses dados é contrastar com estudos prévios, é contrastar com dados anteriores, é contrastar os meus resultados, por exemplo, com o meu estado da arte, com o que eu já sei sobre aquela matéria, ou com o que eu já investiguei, ou o que se sabe sobre aquela matéria. Será que eu acrescento mais alguma coisa ou não acrescento? Será que eu posso desenvolver uma teoria ou não posso desenvolver uma teoria? Os meus resultados me permitem desenvolver uma teoria ou não me permitem, né? E reparem, eu aqui não estou a falar de generalizar resultados, porque isso não acontece no estudo qualitativo. No estudo qualitativo, ele não vale pela sua capacidade de generalizar, porque ele não tem essa capacidade, porque uma vez que nós não nos baseamos em amostras representativas, as nossas amostras são normalmente poucos indivíduos, nós não podemos generalizar. Como é que eu vou dizer que entrevistando 6 pessoas que são utilizadores perdão, aqui em Portugal se diz usuários, usuários de drogas, não é? Eu entrevisto 6 usuários de drogas, como é que eu vou poder dizer que
que entrevistando 6 usuários de drogas de uma clínica, eu posso generalizar os resultados e dizer que todos os usuários de drogas daquela clínica reagem da mesma maneira, ou sentem, ou percebem, ou compreendem aquilo da mesma maneira. Não, eu só posso dizer que aqueles 6 compreendem daquela maneira e explicar tudo o que se refere àqueles 6. Daí essa questão de fazer uma análise aprofundada daqueles 6 indivíduos e não dos outros, sei lá, 36, 46 que possa haver na clínica. Né? Não pode ser assim. Então eu não generalizo, muito cuidado com isso. Os resultados são válidos dentro daquele contexto, sob aquelas condições. E a validade do estudo qualitativo é pela sua autenticidade. Ou seja, eu tenho de ser honesto na hora de analisar os meus dados e na hora de produzir os meus resultados. Honestidade e autenticidade. Isso são valores, né? São no campo axiológico da teoria do conhecimento, são valores que um investigador qualitativo não pode, dos quais um investigador qualitativo não pode abdicar, sob pena de não ter um estudo científico, não ter um estudo acadêmico. De ter ali, quer dizer, um inquérito mais ou menos, uma entrevista mais ou menos, não é? De ter ali, não é? Aplicado um inquérito, um método mais ou menos, para chegar a resultado mais ou menos. Não pode ser assim. Não pode. Bom, indo um bocadinho adiante, porque senão nós ainda estamos no diapositivo número 12, não saímos daqui. A investigação mista, ela combina as duas coisas, não é? No Brasil é chamada quanti-quali, ou mista, ou combinada aqui. E eu posso, por exemplo, começar a desenvolver um estudo quantitativo e a partir dos resultados de um estudo quantitativo eu desenho o microestudo qualitativo, que vai me proporcionar ver nos dados aquilo que um estudo quantitativo, que é abrangente, é em extensão, não me permite ver. Portanto, eu posso começar com um estudo quantitativo e terminar com uma pequena porção daqueles resultados, terminar com um estudo qualitativo. Um pequeno grupo, por exemplo, desviante do resto, que me interessa, e eu desenho um estudo de caso para aquele pequeno grupo. Também posso fazer o contrário, embora não seja o mais comum. A partir de um estudo qualitativo, eu verifico a necessidade de desenvolver um estudo com toda a população. Ou seja, a partir de um pequeno estudo, de uma pequena fração, seria uma população, seria uma amostra piloto, não é? Uma amostra de pequenos indivíduos, posso chegar à conclusão que eu posso precisar chegar à população como um todo, porque eu preciso generalizar resultados. Então, a partir daí, eu desenvolvo um estudo quantitativo, embora isso seja menos comum, como eu já disse, não é? Então, desde que eu saiba muito bem usar os métodos e as técnicas quantitativas na fase quantitativa e usar e justificar muito bem os métodos e as técnicas nas fases qualitativas do estudo, está tudo resolvido, não há nenhum problema em mesclar, em fazer aquilo que também a gente chama de metodologia mixing, ou, não é? Ou mistura. Não é? Pode-se fazer um mixing e de repente aquilo resulta em algo muito bom. Mas, novamente, vai depender, nós não ferimos aqui os cânones de cada paradigma. Não é? E cada fase vai ser concretizada dentro dos modelos apropriados, adequados àquela fase. Bom, depois, tem aqui um exemplo, não vou me ater a isso, como já vos disse, pois aqui tem só um desenhozinho, não é? Da interseção entre as duas coisas, surge a investigação mista, desenho resumo, não é? Depois tem aqui a demarcação dos estudos, e aqui há muita confusão, ainda na aula de sexta-feira eu falava com os alunos sobre isso, não é? Sobre as confusões que às vezes surgem por nós, pelo facto de nós muitas vezes confundirmos, pensarmos que esses tipos de estudos são excludentes, quando na verdade não são excludentes. Eu posso, por exemplo, iniciar um estudo exploratório, a partir desse estudo exploratório eu continuo com um estudo descritivo e a partir de um descritivo eu chego
a um nível de abstração maior, que é o estudo explicativo, que é todo estudo avançado, por exemplo, ao nível do doutoramento, não deve se deixar ficar pelo nível descritivo. Né? O nível descritivo, exploratório descritivo, fica muito bem no estudo de mestrado, mas no estudo de doutoramento nós temos que avançar um bocadinho mais e acrescentar um palmo mais, não é, ao conhecimento que se detém. Portanto, nós devemos desenvolver estudos explicativos, que são estudos de uma maior envergadura, que são estudos mais teórico-conceituais, não é? Mas que todos eles saem do estudo da realidade em concreto. É bom que se veja, não é? É sempre uma realidade em concreto, eles não são estudos puros ou básicos, eles são sempre estudos aplicados, nesse sentido, não é? Bom, os estudos exploratórios, quando eu quero, então, aprofundar um problema, conhecer um problema, quer dizer, construir hipóteses, eu desenho um estudo exploratório. Dou-vos um exemplo. Boa parte, há um conjunto de estudos de revisão bibliográfica, que nós vamos ver aqui um bocadinho mais à frente, que são estudos exploratórios, ou seja, quando existe um tema e eu quero explorar esse tema e há pouco sobre esse tema, ou eu não sei se há muito, ou não se sabe o que é que se sabe, então eu desenvolvo um estudo de revisão bibliográfica e vou à procura desse tema, ou seja, vou à procura de mapear esse tema, a incidência desse tema na literatura científica. Estão a ver? Então eu vou explorar a literatura científica do modo a encontrar as incidências e depois construir algum conhecimento em função dessa exploração da literatura científica. Pronto. Se eu parei por aí, eu fiz um estudo exploratório de revisão bibliográfica. Mas a partir do momento que eu avancei, não é que a partir desse estudo eu desenhei, não é, também uma outra fase, não é, que eu usei esse estudo de revisão bibliográfica para encontrar lacunas, por exemplo, do conhecimento da literatura científica, para encontrar temas, problemas novos de investigação, para construir hipóteses de estudos, não é? Para construir pressupostos de investigação, para ter base, não é, em alguns pressupostos. Então, eu já posso desenhar um estudo descritivo, não é? Já posso encontrar uma população, descrever essa população, descrever as características dessa população e tentar perceber se eu vou aplicar uma amostra, se eu vou aplicar uma técnica de amostragem qualitativa ou se vai ser uma técnica de amostragem quantitativa, dependendo dos meus objetivos, não é? E depois posso descrever essa população por meio dessa amostra de indivíduos que eu investiguei ou não, eu posso descrever só esses indivíduos, né? sem poder fazer nenhuma associação do modo generalização, não é? Para essa população, porque se não for um estudo quantitativo, como eu já vos disse, não posso generalizar, eu posso descrever essa amostra no seu contexto. E isso já é muito bom, já é excelente, se eu o fizer bem feito. Porque esse aqui é o mérito de um estudo de natureza qualitativa, não é? Ou depois eu posso construir teoria, explicações novas. Posso chegar à conclusão que eu tenho uma riqueza tão grande de dados, uma riqueza tão grande de resultados, que eu consigo confrontar com teorias prévias as próprias teorias que eu pesquisei no meu estudo exploratório e posso desenvolver explicações teóricas para essa realidade. Então, assim é que um estudo pode começar exploratório, normalmente começa, mas ele termina explicativo. Tudo vai depender dos meus objetivos, da envergadura que eu vou dar a esse estudo e da sua longitudinalidade, ou seja, do tempo que eu vou gastar para desenvolver essa investigação. Se é pouco tempo, se é muito tempo, enfim, eu não posso ter pretensões, não é, muito grandes se eu não tenho tempo de pesquisa, se eu não tenho tempo para investigar, tempo suficiente, não é? Então,
nós vamos construindo os nossos objetivos, se são exploratórios, descritivos ou explicativos, consoante o tempo que nos é dado para cumprir as tarefas e as atividades de investigação que nós temos que cumprir. Né? E temos que tentar não falhar nisso, na nossa planificação do estudo. Pois indo mais adiante, não é? Porque eu preciso acelerar um bocadinho mais. Também temos aqui algumas demarcações, tá? De acordo com os métodos, estratégias e técnicas de investigação. Esses autores, o Gil, que eu consultei, mas preservei aqui, também consultei o Gil pelo Silva e Menezes, eu tenho as duas obras, mas quem disse isso foi Silva e Menezes e eu preservei o citado por causa disso, não é? Então temos aí a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, pesquisa de campo, estudo de caso, estudo ou pesquisa retrospectiva ou ex post facto, no Brasil fala-se muito em ex post facto, investigação-ação, que também é chamada de investigação participante ou research in action, como é conhecido em inglês, não é? Então aqui eu tenho várias estratégias, não é? Por exemplo, desenvolver um estudo exploratório da literatura científica, então eu vou utilizar uma pesquisa bibliográfica, é a minha estratégia. Vou utilizar que fontes de informação? Pois, revistas científicas, bases de dados, vou tipificar as minhas fontes de informação, vou escolher as mais pertinentes e vou cobrir essa literatura científica e por meio dessa pesquisa bibliográfica, não é? Se eu tenho de pesquisar documentos de arquivo, se eu tenho de pesquisar jornais de época, não é? Se eu tenho que pesquisar documentos de arquivo, documentos originais, enfim. Então, é razoável que eu vá desenvolver relatórios de atividades, literatura cinzenta, não é? Então, é razoável que eu vá desenvolver uma pesquisa documental, não é? Em fontes oficiais, para eu obter as informações que eu necessito, não é? Então, é razoável que eu vá, não é? Elaborar uma pesquisa documental. E aí eu tenho que fazer a crítica das minhas fontes. As minhas fontes são as melhores, as mais fidedignas, as mais autênticas, que é o que um historiador essencialmente faz, não é? É o trabalho da crítica histórica, é que eu tenho que fazer a crítica documental, a crítica dos meus documentos, não é? São bons documentos, são maus documentos, são fontes fiáveis, não são? Por quê? São atualizadas, são obsoletas, por quê? Porque depois vão me cobrar essas respostas, se não é por escrito na tese, é no júri. Não é? Então, há pessoas que usam websites e confiam só nos websites, não contrastam a informação de um website com mais nada. Ora, então, é como eu digo, estão a pedi-las, não é? Um júri, uma pessoa mais atenta, não é? E há pessoas que entram um website, uma fonte oficial, preferem o website. Por quê? Por preguiça, porque o website está ali à mão, por conveniência, não. Conveniência em investigação científica, meus amigos e minhas amigas não explica quase nada. Não é? Mesmo a amostragem por conveniência, a amostra por conveniência é o nível mais baixo de confiança que eu posso obter. O nível mais baixo de confiança que eu posso obter numa amostragem é a amostragem por conveniência. Portanto, se eu não devo usar uma amostra por conveniência, tanto menos justificar o uso de um website porque é por conveniência, não. Eu tenho de ir a fontes fidedignas. E eu uso websites? Uso. Eu também usei o website na minha tese, mas eu não usei só o website. Eu confrontei as informações dos websites com outras informações disponíveis sobre aquela mesma fonte. A isso nós chamamos triangulação. Tá? É variar, combinar e contrastar. Não é? Aqui, nesse caso, é a triangulação de fontes. Eu posso triangular fontes, triangular sujeitos, triangular teorias, triangular técnicas, triangular métodos. Aqui, nesse caso, quando eu uso mais de uma fonte, combino e contrasto, vario, combino e contrasto, eu estou a triangular as minhas fontes, não é? Depois tem a pesquisa experimental, que é aquela que a gente já sabe, não é? Que tem um grupo de controle e tem um grupo de experimento, e é muito feita é muito realizado nas áreas médicas,
para desenvolver novos produtos na área farmacêutica, não é? Uns indivíduos tomam placebo, outros indivíduos tomam a medicina, não é? O remédio que eles pretendem desenvolver, e vamos ver os efeitos em cada um dos grupos, e vamos avaliar isso, não é? Isso tem muito a ver com protocolo fechado, com protocolo quantitativo de investigação, né? Depois tem os famosos surveys, levantamento ou pesquisa de campo, são aqueles grandes estudos, não é? Que recorrem a grandes grupos, não é? Por norma, recorrem a grandes grupos, mas nem sempre, não é? Mas os grandes surveys são sociológicos, esses grandes censos, não é? Essas pesquisas ao nível nacional, ao nível europeu, ao nível internacional, enfim. Depois tem os estudos de caso, são aqueles estudos mais localistas, mais localizados, que contrastam com o survey, com o levantamento. Por quê? Porque eles se dedicam a alguns casos, ou a um único caso. Então, nós temos estudos de caso único, estudos de caso múltiplos, consoante eu escolha um caso, ou consoante eu escolha vários casos, e compare esses casos. Se eu escolher um caso só, convém que seja um caso que mereça ser estudado, e bem justificado, bem caracterizado, bem contextualizado, bem circunscrito, e convém que eu justifique muito bem o porquê de escolher aquele caso, simplesmente aquele caso, e não mais de um caso. É porque aquele caso tem qualquer particularidade que o define ou que o individualiza e que merece a minha atenção. Não é? Depois tem a pesquisa ex post facto, que também é usada na área médica, não é? Então, por exemplo, o caso mais clássico é pesquisa de doenças, não é? Então, é a pesquisa feita ao contrário, né? Depois de assentado o mal, eu vou buscar as causas. Depois de verificar depois de sofridas as consequências, é que nós vamos buscar as causas, não é? Olha, isso falhou tudo. Então, agora vamos retroagir em cima de todos os passos e vamos tentar buscar as causas, não é? Porque normalmente, no estudo, nós primeiro lançamos as causas. É a maneira linear, não é? Positivista de investigar, não é? Temos causas, depois encontramos consequências, implicações, não é? Aqui não, aqui nós temos as implicações, depois vamos procurar as causas. Por exemplo, doenças que ninguém conhece. É pela sintomatologia que vai se tentar encontrar o agente etiológico responsável por aquela sintomatologia. E aí se descreve esse agente etiológico, não é? Então, há muitos tipos de pesquisas post-facto, mas basicamente ela é uma pesquisa feita ao contrário, das consequências para as causas e não das causas para as consequências. Por exemplo, eu detetei insucesso escolar, então vamos ver quais são as causas. Mas depois de um problema grave surgir, quer dizer, ex post-facto, é que eu vou encontrar as causas. E quem sabe, encontrando as causas, eu posso agir e resolver o problema, incidir sobre o problema, não é? Depois tem a investigação-ação, que também é muito usada na ciência da informação, não é? Que é a investigação interventiva, é também muito usada na sociologia, não é? E tem um fundo marxista, não é? O fundo epistemológico, se é que nós podemos dizer assim, não é? Está muito associado no marxismo, não é? Porque Marx dizia, não é? Os cientistas pesquisam as causas para os problemas que existem no mundo, e nós o que queremos é intervir e resolver, e não saber as causas, né? Então, a investigação-ação é aquela onde eu tenho um contexto problemático, e eu quero propor melhorias para a situação desse contexto, e depois eu quero medir o antes e o depois. Portanto, eu diagnostico um problema, eu intervenho, lanço um conjunto de intervenções, depois eu meço os resultados a partir dessas intervenções. Também é muito usado em ciências da educação, e é fácil de entender por quê, não é? Porque as pessoas estão sempre a identificar problemas e a tentar resolver problemas de ensino-aprendizagem. E a investigação-ação é muito importante
para resolver esse tipo de questões, né? Agora, tem um problema aqui por trás da investigação-ação, porque ela não é uma estratégia inócua, não é um método inócuo. Por quê? Porque eu tenho que contar com os participantes. Eu posso não ser participante, mas eu tenho as pessoas envolvidas, eu tenho que intervir, e tenho de intervir e tenho de propor, e as pessoas eu tenho de aplicar essas mudanças que eu pretendo depois medir, entre aspas. Não precisa ser no sentido quantitativo, não é? E se as pessoas não colaborarem, se eu não obtiver colaboração, não adianta. Eu não tenho uma investigação. Portanto, cada estratégia não é, tem seus problemas. Mais para frente logo se vê. Vou acelerar um bocadinho mais. Já nem sei quanto tempo nós temos de aula, mas vou acelerar aqui um bocadinho mais. Tem aqui então uma pirâmide. Essa pirâmide não tem ordem. Eu não coloquei isso em ordem. Essa ordem é a ordem em que é aleatória, uma ordem, não é? É só uma maneira de visualizar todos esses métodos e as técnicas que depois derivam, não é, dessas estratégias, não é? Depois, temos aqui, já estamos agora no ponto 3, que são os métodos de recolha de dados. Portanto, essa demarcação também não é única, consoante o autor consultarem, haverá outras demarcações diferentes desta. Eu uso esta porque é aquela que me responde às minhas questões quando eu preciso, não é? Então, por exemplo, eu coloquei aí 3 tipos de método: pesquisa, observação, inquérito. O que está por trás da pesquisa? A técnica bibliográfica ou as técnicas, não é? Por trás da pesquisa bibliográfica, as técnicas por trás da pesquisa documental. Tem muito que ver com as técnicas históricas, não é? O método de observação. Eu tenho como técnicas a observação participante, interventiva, ou observação não participante ou não interventiva, não é? Depois eu tenho o inquérito como um método. Por trás do inquérito eu tenho questionário ou entrevista. Então, a matriz que eu utilizo aí para os próximos diapositivos desse ponto 3, para definir esses métodos e técnicas de recolha de dados, não é? Ir para a definição primeiro, para as indicações, para as vantagens e as desvantagens de cada um. Depois vão ter que ler isso tudo com muito cuidado. Eu não vou poder falar aqui, tocar nesses aspectos todos, mas vão ter que ler com cuidado e ver, bem, por que é vantajoso, quando é vantajoso eu lançar a mão de uma pesquisa bibliográfica, quando é vantajoso lançar a mão de uma pesquisa documental, quando é que não é, quando é vantajoso eu lançar a mão de um método de observação. Por exemplo, a observação implica observar o quê? Comportamentos. Se o meu objetivo tem que ver com o comportamento dos meus informantes, não é? Então eu tenho que definir se eu vou participar dessa observação ou se eu vou ficar de fora só apontando, criando notas e diários de campo e preenchendo grelhas, não é? Como se faz no ensino, coloca um observador num canto da sala e ele fica a observar os comportamentos dos estudantes, ou nos museus, não é? Um observador a observar o comportamento dos visitantes do museu ou da biblioteca, sem interferir com eles, ou interferindo, ou perguntando, ou participando. Aqui o gerúndio se aplica, não é? Então, eu tenho que ver como é que eu vou usar essas coisas, e para que eu vou usar essas coisas. Para que eu vou usar um inquérito, que é, por exemplo, o método mais usado na nossa área? Para quê? Para quê? Para perguntar o quê? Com o objetivo de saber o quê, e analisar o quê, e chegar a que tipo de conclusão. Tá? Então, às vezes, as pessoas decidem que querem aplicar um inquérito por questionário antes de ter os objetivos delineados. Isso não pode acontecer, porque são os meus objetivos e o tipo de verbo de ação que eu coloco nos meus objetivos, não é? Que vão me indicar depois qual é o método e o conjunto de técnicas que eu vou utilizar, e não o contrário. Não é? E não o contrário. Então, depois vão ter que ler isso com muito cuidado, porque eu não vou poder passar por todos esses métodos e técnicas. E dizer-vos mais uma vez que há outros tipos de demarcação.
A observação, por exemplo, ela é chamada de técnica por alguns, ela é chamada de estratégia e método por outros, ela é chamada de paradigma, de modelo por outros. Não é? Eu prefiro utilizar esses critérios que, não é? Como eu vos vou apresentar isso num curso, eu tenho de apresentar da maneira como eu compreendo. Eu compreendo dessa maneira que eu vos estou a colocar. Não é a única, volto a dizer. Há uma diversidade muito grande e às vezes os próprios metodólogos dizem que esse muitas vezes é o ponto fraco da metodologia de investigação, que ela muitas vezes confunde mais os metodólogos, né, com as suas diversas interpretações. Confundem mais, geram mais confusão em definição terminológica do que precisão em definição terminológica, não é? Não é que ninguém queira chegar a um consenso único, é que as pessoas querem saber, quando estão a falar de uma coisa, o que isso significa em concreto no âmbito da investigação que estão a desenvolver. Não é? Ou seja, todas as vezes que nós estudamos metodologia, reparem, todas as vezes que se prestam a estudar metodologia de investigação científica é porque querem resolver um problema. Não querem ter mais um problema, querem resolver um problema. Eu preciso demarcar minha investigação e, não raro, eu tenho a consciência de que eu não sei o suficiente para fazer isso. E eu preciso muitas vezes de ajuda. E eu recorro aos manuais. Pois uma pessoa recorre aos manuais e os manuais, dependendo do manual que apanham pela primeira vez, ficam mais confusos e não conseguem muitas vezes chegar a conclusão nenhuma, ou seja, saem muito mais confusos do que entraram quando começaram a pesquisar o assunto. Isso não pode acontecer, isso é um constrangimento, não é? Não pode acontecer. Então é por isso que eu demarco dessa maneira, que é simplificada, mas a meu ver, para mim, sempre foi eficaz, não é? Então depois tem aí o que é a pesquisa bibliográfica. Na nossa área não é preciso eu repetir isso é mais para as pessoas que não são da nossa área, não é? Depois tem a pesquisa documental, também não é preciso repetir isso, é tudo muito pretty basic, não é? Não é preciso repetir isso. Depois, aqui também tem as indicações da pesquisa bibliográfica, não é? E depois tem aqui os tipos, aqui é que eu acho que podem ler um bocadinho mais. Quais são os tipos de pesquisa bibliográfica que eu posso fazer? Exploratória, teórica, empírica, retrospectiva? Me interessa ver a evolução desse fenômeno, desde a origem até os dias atuais, ou me interessa ver as últimas tendências e por isso eu fico com os últimos 10 anos? Né? É como diz a professora Maria Manuel, que bagagem é que eu vou levar para essa viagem? Né? Porque se eu não preciso ir à origem desse fenômeno, e normalmente não precisamos, então por que é que eu vou à origem desse fenômeno? Por que é que eu vou começar no século XIX se o meu problema está nos 10 últimos anos do século XXI? Qual é a justificação? Portanto, nós temos que tentar perceber muito bem em que medida eu preciso fazer as minhas delimitações na minha pesquisa bibliográfica. É onde nós falhamos mais. É nos últimos 10 anos, quer dizer, são balizas temáticas, cronológicas e geográficas que nós temos que impor às nossas pesquisas consoante os nossos objetivos. Adiante tem as vantagens e as desvantagens, tá? Portanto, leiam, por favor, depois, e isso foi extraído do que vi do Campinho. E tem à disposição esse manual no nosso sistema de bibliotecas da universidade. Depois a observação. Eu já vos adiantei que a observação implica em eu recolher um instantâneo, em captar comportamentos, em captar coisas interessantes, em captar diferenças, em captar diversidades, em captar pequenas nuances, não é? Portanto, é um método muito, muito qualitativo, muito naturalista e, por exemplo, é muito usado em etnografia, nos modelos de pesquisa etnográfica, que são aquelas descrições muito densas de comunidades e realidades. Estudos mesmo, onde eu deixo tudo registrado minuciosamente, ao pormenor, nas minhas notas de campo. E
faz questões, responde essas questões, enfim. Tá? Depois, temos aqui a observação pode ser participante quando o investigador interfere e não participante quando o investigador não interfere. Tá? Vem aí para que serve, as indicações, tá? E dizer-vos que, normalmente, nós não utilizamos só a observação como método único de investigação. Nós normalmente triangulamos a observação com, por exemplo, primeiro eu faço uma observação, depois, a partir dos resultados da minha observação, eu elaboro uma entrevista. Para quê? Para eu esclarecer, para eu aprofundar, para eu ampliar os resultados de uma observação. Por quê? Porque a observação é um método muito circunscrito a uma realidade. E pode não ser suficiente para ter mais do que um instantâneo dessa realidade. Então, é normal combinar a observação com outro tipo de método e técnicas, não é, de investigação. Você tem aí as vantagens e desvantagens, tá? Como é que nós minimizamos essas desvantagens, não é? E potenciamos essas vantagens, isso é muito importante, não é? Se eu sei as vantagens e desvantagens do método, eu sei como minimizar uma desvantagem e potenciar uma vantagem e jogar a meu favor, não é? Depois tem aqui o inquérito, o questionário, e aí eu falo aqui a questão que já vos tinha dito antes, não é? Sobre serem originários do século XIX, etc., não é? Depois tem aqui a caracterização do inquérito e, obviamente, se eu desenhar um inquérito questionário, o que é que eu aconselho? A usar um manual específico que fale exclusivamente sobre inquérito por questionário. Por exemplo, o manual da Rio e Rio, não é? Nós usamos bastante em Portugal, Rio e Rio, é muito bom. Por quê? Porque vai dizer que tipo de pergunta eu devo fazer, que tipo de pergunta eu não devo fazer. Qual é o grande problema do questionário? Primeiro, são as perguntas que as pessoas fazem. Há certos tipos de pergunta que nunca deviam aparecer no questionário, e as pessoas, por inexperiência ou por insistência no erro e persistência no erro, lá colocam essas questões. Questões capciosas, enviesadas, obscuras, com conteúdo sexista, com conteúdo enviesado, enfim. Tem que ter muito cuidado com o inquérito por questionário. E quando se vai elaborar um inquérito por questionário, que normalmente são estudos quantitativos, não é? Ou que dão resultados muito quantitativos, tem que se tomar muito cuidado com a amostra. Se é uma amostra qualitativa, se é uma amostra quantitativa. Não é? Tem que se tomar muito cuidado e cruzar bem aí, não é? Esse questionário com a análise de dados, não é? E com os indivíduos, com o número de indivíduos, se eles são representativos ou não, se a amostra é quantitativa ou não, porque isso tem implicações na forma como eu vou analisar os dados e obter os resultados depois, se vou poder generalizar, se não vou poder generalizar. Portanto, tem que se tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Eu vejo muito nas teses questionários que são aplicados a populações pequenas, perdão, a amostras pequenas de populações, não é? E que depois as pessoas generalizam na hora de analisar os resultados. Isso é um erro crasso, isso não pode acontecer. Tomem muito cuidado. Portanto, se forem usar o inquérito por questionário, vamos apanhar um manual específico para o efeito, vamos decidir se essa amostra vai ser quantitativa ou qualitativa, e depois vamos decidir as questões do questionário, vamos fazer pré-testes exaustivos, afinar o instrumento, para depois aplicar o instrumento. Tem que ter muito cuidado com isso. Nós estamos a fazer ciência, não estamos a fazer estudo de opinião. Esse não é o nosso negócio, definitivamente. Não tem credibilidade nenhuma nesse sentido, não é? Depois temos aqui os tipos de inquérito, não considero hoje em dia que isso seja muito importante, tá? Eu não considero. Coloquei porque estava citado nos autores para preservar isso, mas não considero. Hoje em dia, a maioria dos questionários, não é feita por formulários online e tal. Também acho muito útil telefonar e pedir, insistir, enfim. Também
esses inquéritos por telefone também existem, nós somos espetados, desculpa a expressão, por essas pessoas aí que fazem marketing o tempo todo, né? Eu já nem respondo a essas pessoas, né? Porque que façam marketing com outros, não comigo, não é? Comigo que façam um estudo a sério e aí eu respondo a sério. Olha, quando começam com essas coisas, de 1 a 10, o que a senhora acha disso? De 0 a 20, qual é a sua opinião? De sei lá quanto, sei lá quanto. Por telefone, uma pessoa nem pode raciocinar, não é? Eu não gosto desse tipo de estudos. Enfim, mas eles acontecem e eles existem. Seguindo adiante, tem aí as indicações, muito poucas indicações eu pus, porque estudo eu não vou rasante sobre essas coisas, vantagens e desvantagens, tá? Muito cuidado com os questionários. Depois vem o inquérito por entrevista, que aí sim já é uma coisa mais qualitativa, muito cuidado com isso também, não é? Porque uma pessoa facilmente, numa entrevista, na análise de dados de uma entrevista, facilmente enviesa tudo. Facilmente confunde tudo, facilmente enviesa os dados, facilmente deita um estudo abaixo, por causa, não é, da inobservância de certos preceitos, que são esses que estão colocados aqui. Tá? Como é que eu estruturo uma entrevista, como é que eu conduzo uma entrevista, não é? Se eu gravo ou se eu não gravo, a pessoa tem que estar consciente, ainda mais agora, com essa questão da proteção dos dados pessoais, nós temos que tomar muito cuidado com esses dados pessoais, temos de ter o consentimento, a informação e o consentimento por escrito, não é? Dessas pessoas, para nós podermos usar esses dados. Tá? Anonimizar essas pessoas, quer no questionário, quer na entrevista. Portanto, a ética da investigação, como de resto em tudo, é muito importante. Eu acho que eu nem preciso falar a respeito disso, não é? Depois tem aí a questão dos tipos de entrevista, focalizada, em profundidade, enfim, tá? As demarcações que há nos vários autores, entrevista individual, entrevista de grupo, por exemplo, grupos focais, né? Grupos focais. Quando eu quero recolher dados de um grupo, posso fazer um grupo focal, enfim. Há muitas variações das entrevistas, mas tudo vai depender dos nossos objetivos. Tá? Pois quando é que estão indicadas, quando é que eu faço entrevistas, quando é que eu entrevisto as pessoas, é um excelente método. O inquérito por entrevista é um excelente método e a entrevista é uma excelente técnica quando nós queremos triangular, combinar, não é? Resultados de um questionário com resultados de uma entrevista, não é? Quando nós queremos dar voz a diferentes tipos de intervenientes, por exemplo, os funcionários, os gestores, os donos das empresas, enfim, nos vários escalões, nos vários níveis, para quê? Para recolher a percepção dos vários níveis, dos vários escalões, contrastar essas percepções, não é? Para nós não termos só um ponto de vista, mas temos vários pontos de vista, que é muito importante numa investigação qualitativa, não é? Principalmente. Pois tem aqui, finalmente, os métodos de análise. Eu vou passar muito rapidamente, porque ainda falta muito. Os tipos de análise que nós fazemos, que eu já vos disse, olha aqui, o E passou um bocadinho cá para baixo, eu peço-vos desculpa, depois eu trato disso. Temos a análise estatística, análise de conteúdo e análise do discurso, que é uma versão mais qualitativa da análise de conteúdo. É a versão qualitativa, verdadeiramente. Temos aqui a teoria fundamentada, não é? Como eu vos disse, há mais técnicas de recurso de dados do que métodos de análise de dados. Depois, aconselho-vos a ler bastante sobre a análise estatística, sobre a amostragem, para não confundirem as coisas, porque nós vemos muito nas teses que vamos arguir que as pessoas confundem representatividade da amostra com representatividade em termos qualitativos, com representatividade em termos quantitativos. A representatividade em termos quantitativos é a mesma quantidade. Eu tenho intervalo de confiança e tenho a percentagem que eu preciso para ter 90, 95% de fiabilidade, de representatividade numérica dessa população por meio da sua amostra ou não. Se eu não tenho, é melhor não dizer que eu tenho.
tá? É melhor não dizer que eu tenho. Pois os tipos de amostra quantitativa que nós temos, que eu tirei desse manual, que é um manual português, um manual interessante, de um autor português de Lisboa, os tipos de amostra aleatória, estratificada, quase aleatória, enfim. E aí eu vou falando um bocadinho. E depois a análise não aleatórias, ou seja, o não probabilísticas, que são as amostras qualitativas. Intencional, por conveniência, em bola de neve, por cotas ou teórica. É muito interessante essa parte para quem se interessa pela amostragem qualitativa. Eu, desde logo, não recomendo a amostra por conveniência. Não recomendo. Não recomendo. A intencional, sim. Sim. Sim, eu mesma utilizei e recomendo. Mas a por conveniência, não. Por quê? Porque me conveio, porque me convém, porque me convirá, porque me convinha. Isso não convence muito, né? Isso não convence muito. Então, devemos evitar essa amostra por conveniência, não é? Que apanhar qualquer um que aparece à frente, eu preciso apanhar 20. Os primeiros 20 que aparecerem na minha frente são eles mesmos. Isso não é aleatório, pelo amor de Deus. Tá? Isso não é aleatório. Aleatório é quando eu dou à população toda a mesma probabilidade de sair no sorteio. Se eu, dentro de uma população de 200 pessoas, eu escolho as 20 primeiras que passam pelo corredor, eu não estou a dar às outras 180 as mesmas probabilidades. Teriam que passar as 200 à minha frente e eu, aleatoriamente, apanhar 20. Muito cuidado com isso. Se as 200 não me passaram pela frente ao mesmo tempo, isso não é aleatório. Muito cuidado com isso. Isso é por conveniência. Eu só dei probabilidade àquelas 20. E eu já feri um cânone da amostra quantitativa. Muito cuidado com isso. Depois, enfim, tem aí os tipos de estatística, de análise estatística que nós podemos fazer. E a estatística descritiva é aquela que eu já fiz várias vezes, estatística descritiva, é aquela que exige menos de nós em termos de técnicas que vamos utilizar para fazer esse tipo de análise, não é? É aquela que é mais fácil, está mais ao nosso alcance, está mais dentro da nossa zona de conforto. Não é a estatística das correlações, muito cuidado. As pessoas costumam dizer, os meus resultados, dos nossos resultados, verificamos uma correlação entre uma coisa e a outra. Ai, meu Deus, correlação depende de nós termos, realizado estatística inferencial, correlacional. Não confundam as coisas. Tá? Cuidado, não vão buscar correlação em coisas que não podem ser correlacionadas. Leiam bem aqui, leiam outros manuais, estejam seguros do que estão a fazer. Tá? Nessas matérias, nós temos que ter segurança do que estamos a fazer e não complicar a nossa situação. Depois, tem aqui o que é uma estatística inferencial, quando é que nós usamos uma estatística inferencial, que tipo de técnicas vão acopladas à estatística inferencial. Tá? E quem quiser se aprofundar, procura um manual de estatística, de análise estatística, específico para análise estatística. Esse do Pinto é um manual específico para análise estatística. Você tem análise de conteúdo, que é muito comum em ciência da informação, não é? Nós fazemos análise de conteúdo de quase tudo, não é? De quase tudo. Portanto, tem aí a variação, quer dizer, não é variação, a diferença entre a análise de conteúdo e a análise do discurso, que uma é mais quantitativa, vai mais por frequência, a análise de conteúdo vai mais por buscar frequências e padrões e co-ocorrências e ocorrências nos dados, e a análise do discurso vai mais no sentido de captar significados, percepções, e jogar com esses significados, com essas percepções, jogar diferentes significados, percepções de diferentes intervenientes, enfim. Tá? Isso também é muito importante saber. E também a análise do discurso é muito usada em ciência da informação. Não é? Depois tem, mais adiante, a teoria fundamentada, é um curso à parte, não é? É um curso à parte,
pode ser dado, não há problema, em 3 horas pode fazer um curso inicial de teoria fundamentada com Atlas. Eu apliquei, como eu vos disse, há 2 variações da teoria fundamentada, uma variação mais quantitativa, se eu posso dizer assim, positivista, e uma variação ou variante mais construtivista e hermenêutica e interpretacional, que é a linha a qual eu pertenço, que é a linha mais construtivista da teoria fundamentada. E tem características próprias e não é análise de conteúdo, é diferente da análise de conteúdo. Aliás, parte de pressupostos opostos, não é? Enquanto uma é indutiva, a outra é dedutiva. Enquanto uma vai dos dados para a realidade, a outra vai da realidade para os dados. Enquanto uma tem, por exemplo, um codebook, um livro de códigos para categorizar dados a priori, que é o caso da análise de conteúdo, a teoria fundamental não tem, a não ser a linha positivista, que é que eu não faço particularmente, não é? A qual eu não pertenço. Mas eu estou para escrever agora um texto sobre isso, sobre as diferenças entre as duas coisas, para submeter num congresso que vai haver aqui em Lisboa em julho, sobre investigação qualitativa. Depois, se eu escrever esse texto e for aprovado, eu depois passo o texto quando ele for publicado. Porque é muito importante diferenciar as duas coisas, até porque nós usamos muito análise de conteúdo e já vejo alguns estudos aí na ciência da informação sobre teoria fundamentada, que na verdade não são teoria fundamentada. É preciso que se diga que muitos deles são análise de conteúdo, não são, as pessoas não fazem realmente teoria fundamentada. Nós precisamos mostrar os nossos dados para garantir que realmente fizemos aquilo que dizemos que fizemos, que é a teoria fundamentada. É preciso mostrar esses dados, mostrar esse processo que levou à teoria fundamentada e que levou à teorização baseada nos dados. E as pessoas, quando fazem isso, não mostram os dados, não é? Então, nós estamos agora, como diz a professora Maria Manuel, não é? A ciência aberta, nos dados abertos. Quando eu não mostro esses dados, eu não posso garantir que as pessoas compreendam e aceitem que eu tenha realmente realizado teoria fundamentada nos dados. Bom, indo adiante, tem aí um resumo, indo adiante, engraçado, eu acho que esse título aqui, 5 métodos de análise de dados, não está bem. Depois eu hei de ver, porque agora são os métodos de abordagem, os estudos experimentais, os estudos de caso e os estudos etnográficos e a investigação, ação, não é? Eu acho que está mal aqui esse título, depois eu vou, esses 5 métodos de análise de dados, depois eu vou confirmar e no diapositivo que eu vos mandar eu mando isso bem, se não estiver bem. Eu acho que não está. Ponto, pois, é isso, está a ver? Ponto 5 é métodos de abordagem em ciências sociais. Portanto, o que devia estar aqui é métodos de abordagem em ciências sociais. Ainda bem que nós somos críticos de nós próprios e sabemos quando erramos ou acertamos nas coisas, não é? Depois eu corrijo e mando-vos o que é correto. Temos aqui o estudo experimental, não vos vou falar sobre isso, mas podem depois ler o que é preciso para eu garantir que estou a preencher um protocolo, um estudo experimental. Ter um grupo de controle, ter um grupo de experimento. E os desdobramentos que vêm a partir daí. Não é? Pesquisa experimental é muito séria. As pessoas têm que, se eu disser que todas as pessoas têm que escovar os dentes 3 vezes por dia, com uma pasta dentífrica tal que eu estou a experimentar, e escovar durante 5 minutos, e as pessoas umas escovarem durante 10, outras escovarem durante 5, outras escovarem durante 4, outras não escovarem, eu já estou a estragar o meu protocolo. As pessoas já estão a estragar o meu protocolo, portanto, tem que se tomar muito cuidado com isso, porque tem que ser um protocolo muito, muito controlado, com um grupo muito restrito, muito homogêneo de indivíduos. As características têm que ser muito bem mapeadas no antes, no depois, para eu medir, não é? Por exemplo, o efeito daquela pasta
centrífuga sobre as cáries, a incidência de cáries ou a não incidência de cáries, enfim. Há muito que se diga aqui. Depois vem aí as características, o estudo de caso, nosso famoso, maravilhoso estudo de caso. Tem aí 3 manuais, o Stake, o In, Robert Stake, Robert In e o Collery Garvia, não é? Desculpem, os espanhóis, não é? Os manuais. E se quisermos demarcar os estudos de caso, podemos escolher o Robert In, o Robert Stake, o Collery Garvia e outros autores que há, e vamos conseguir demarcar bem o nosso caso, tá? Ver, afinal de contas, o que é um estudo de caso, enquanto método de abordagem, enquanto estratégia usada em ciências sociais, não é? Bom, indo à frente, tem aí as particularidades do estudo de caso, não é? O que é importante, selecionar o caso, saber que tipo de caso eu estou a selecionar, se esse caso é digno de estudo ou não, porque se esse caso não é digno de estudo, esqueçam, escolham outro, porque se esse caso não tem as características para um estudo de caso único, por que é que eu vou insistir nisso? Eu não vou conseguir riqueza, eu não vou conseguir variabilidade, eu não vou conseguir nada com esse caso não vai me aportar nada de novo, não vai me aportar conhecimento novo, nem ciência nova, por que é que eu vou insistir? Não é? Então, as pessoas às vezes insistem em estudos de casos que não são verdadeiramente casos. Se não são verdadeiramente casos, escolham um caso real e não um caso imaginário. Não é? É muito importante, não é, pensar nisso, porque às vezes as pessoas escolhem aí, adoc uma biblioteca e vou fazer um estudo de caso numa biblioteca. Para quê? O que eu quero ganhar com isso, ou a ciência vai ganhar com isso, ou no arquivo, não é? Quem diz uma biblioteca diz um arquivo, diz um museu, diz um centro de documentação, enfim, tá? Então, o que esse caso vai me aportar em termos de novidade? E quando é que eu tenho na minha mão um caso, ou múltiplos casos, não é? E qual o potencial desse caso em termos de gerar explicações teóricas de uma realidade? É muito importante fazer essa crítica antes de escolher um caso, tá? Porque depois, mais para adiante, essas fragilidades vão aparecer todas. Não adianta, nós podemos tentar, eu fico com esse caso mesmo e não quero ter trabalho. Mais para frente, isso vai cobrar de nós atitudes e posturas metodológicas que nós não vamos ser capazes de cumprir, porque o caso não nos vai permitir. Primeiro tem que saber, eu tenho um caso? Ou não tenho caso? Por que eu tenho um caso? Por que eu não tenho um caso? Se eu não tenho, adiante. Se eu tenho, vamos a fundo nesse caso ou vamos comparar com outros casos? O que é importante aqui? Não é? Então, aí é o feeling do investigador e é a seriedade e a honestidade do investigador. Não é? Porque às vezes o investigador quer resolver o seu próprio problema. Seleciona um caso mais à mão, por conveniência, por estar perto de mim, porque eu posso, porque se fosse longe eu já não podia. E depois, olha, depara-se com um problema mais adiante, não tem realmente um caso. Portanto, escolham os vossos casos, porque esse casamento é um casamento de 3 anos, né? Sem direito a divórcio, porque nós nunca mais nos divorciamos das investigações que nós fazemos. Isso é um caso para toda a vida. Então, é bom que seja um bom caso, né? Bom, o estudo etnográfico, que é pouco explorado, julgo eu, e digo eu, na nossa área. Quando surgiu a internet, surgiram alguns estudos etnográficos, e hoje fala-se em etnografia, não é? Ou seja, a etnografia da internet, os comportamentos das comunidades na internet, os comportamentos dos jovens, dos estudantes, os comportamentos, sei lá, dos fãs, por exemplo, de um determinado cantor, enfim. Então, hoje em dia, faço também essa coisa da netnografia. Mas, quando é que eu estou a fazer etnografia? Porque às vezes eu estou a fazer um estudo de caso e estou a dizer que estou a fazer etnografia ou netnografia. É preciso saber quando é que eu tenho uma etnografia de verdade, não é? Por exemplo, se eu não estiver a observar o comportamento dessas pessoas, esqueçam. Eu não estou a fazer etnografia.
Porque se eu não estiver a fazer o registro de percepções, de observações, eu não estou a fazer etnografia. Se eu não estiver a fazer uma descrição muito densa dessa realidade, muito aprofundada dessa realidade, esqueçam, eu não estou a fazer etnografia. Não vale a pena usar esse título, né, netnografia, porque netnografia das redes sociais. Porque, pronto, é inovador, não é? Mas e depois? Eu me comprometo com uma coisa e depois não faço. Não. Então, entre um estudo de caso e um estudo etnográfico, há aqui particularidades que eu tenho que definir, que são particularidades que vão ao encontro, não de encontro, mas vão ao encontro do protocolo de investigação usado em cada um, ou na etnografia ou no estudo de caso. Portanto, não vale a pena inventar demais. Nós temos é que saber muito bem o que é que nós estamos a fazer e sermos sinceros e honestos e autênticos com aquilo que estamos a fazer. Depois, aqui tem mais características para nós definirmos. Olhem para o estudo etnográfico, olhem para o estudo de caso, vejam as diferenças, comparem. Metodologia é comparação, não adianta. Por que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? É mesmo isso, não é nada diferente disso. Metodologia é lógica, não é nada ilógico, não é? Pois a investigação-ação, eu já vos falei sobre ela, há muitos autores que falam sobre a Research in Action, em inglês, em espanhol, em português. Se escolherem esse método, não é? Tem de escolher os autores mais, que dominam mais esse método, é? Que conhecem mais esse método, e que vos poderão explicar, não é, baseado na experiência que já tem na aplicação, como é que isso funciona, não é? Que é a Research in Action. Tem aí as características, eu dou um exemplo na área da investigação, da saúde também, não é? Pois, por último, rapidamente, desenho e modelagem de instrumentos. É a tal da cereja no topo do vosso bolo, como eu prometi, tá? Então, quais são os instrumentos que eu desenho para operacionalizar essas técnicas e para dar seguimento a esses métodos de investigação? Então, tem aí as escalas, as fichas, os guiões e grelhas e os questionários formulários. Portanto, tem aí, nesse ponto 6, materiais que vão responder. Eu até estou aqui a falar e a cantar ao mesmo tempo. Tem aí materiais que vos vão responder a todas essas vossas dúvidas. É engraçado, deixe-me partilhar uma confidência convosco, agora que estou a chegar aqui próximo do fim. Eu estou aqui a falar, estou a falar para um ecrã, que é uma câmera, não é? Mas é como se eu vos estivesse a ver aqui ao pé de mim. O rosto de cada um, as dúvidas de cada um, a ansiedade de cada um e de cada uma, não é? É engraçado, mas é porque eu estou a fazer mesmo um discurso direcionado e sei para quem é que eu estou a direcionar esse discurso. É como se eu vos estivesse a ver aqui à minha frente. E eu acho que quando me ouvirem vão sentirem isso. Vão sentirem que é como se eu estivesse mesmo a ver-vos, como se eu não estivesse a falar para um ecrã aqui à minha frente, como se eu estivesse a falar para uma sala de aula. Bem, é reconfortante saber que nós ainda não fazemos o nosso trabalho como máquinas, não é? Ainda fazemos a pensar em alunos e alunas em concreto, perdão, à nossa frente, em concreto à nossa frente, não é? Embora eu esteja aqui na minha casa e não numa sala de aula, é como se fosse, não é? Então olhem bem para isso, comparem, aqui, não é, tem uma primeira abordagem no tipo de instrumentos que vão poder usar, tá? E depois como é que se constrói, como é que não se constrói, que tipo de escalas eu construo, para que serve cada uma, nominal, ordinal, enfim, escalas de intervalos, de razões, que são escalas quantitativas, que são métricas, né? E me permitem medir, umas me permitem valorizar, que são as escalas qualitativas, outras me permitem medir, né? Que são as escalas quantitativas, né? Então eu não posso dizer que eu tenho um estudo quantitativo se eu apliquei uma escala ordinal, por exemplo, uma escala de Likert, de 1 a 5. Uma escala ordinal, ela ordena, não é, consoante um determinado critério. Então, ela é uma escala de menor precisão, consequentemente, ela é uma escala qualitativa, não é uma escala quantitativa.
não é? Então, aqui dentro da precisão, da maior ou da menor precisão, no topo nós temos as escalas quantitativas, que são as de razões e de intervalos. E na base nós temos as nominais, sim ou não, as variáveis dicotômicas, não é? Como está aqui atrás. Sim, não é? Escala nominal é aquela onde não existe ordenação. São as escalas dicotômicas, masculino, feminino, gênero, não é? Depois a ordinal, não é? Analisam no contínuo, e a mais comum é a escala de Likert, não é a única. Eu tenho aqui um material só sobre escalas, os autores das escalas, porque Likert também é uma escala psicológica usada na psicologia, não é? E é o nome do psicólogo que vai à frente, o Likert, não é? Que criou essa escala. Depois tem outras, Touchstone, tem várias, na psicologia há várias escalas, não é? Enfim, eu acho que é Touchstone, já não sei, já não me recordo, já não sei, depois eu vejo. Eu tenho várias escalas aqui em casa, no meu computador. Depois temos aqui a escala de intervalos e razões, exemplos dela, não é? Que medem distâncias, não é? Medem valores em concreto, matemáticos, não é? Depois nós temos aqui as fichas bibliográficas documentais, sabemos muito bem como fazer uma ficha bibliográfica documental, né, que é mais fácil, mais perto de nós. Temos os guiões de entrevista, não é? Eu já vos falei mais atrás um bocadinho sobre os cuidados ao fazer uma entrevista e tal, não é? E etc. E aqui podem ver. Depois tem também a parte do o que é que eu devo evitar ao formular uma entrevista, não é? E depois a questão do questionário ou formulário, tá? O que é que eu também vou, para que serve, as fases, como é que eu desenho o questionário, eu já falei um bocadinho atrás, não é? As variáveis, o que é importante, o que não é, o que eu quero medir, o que eu não quero medir, as consequências de incluir isso ou excluir, as consequências de ter um questionário com 50 questões, e as pessoas não vão responder, e em vez de eu ter 50% de percentual de respondentes, eu vou ter 20%, porque eu desenhei um questionário longo demais, não é? Tudo isso influencia, nós temos que pesar e medir antes de aplicar, nesse caso, no questionário, não é? Depois tem como é que eu aplico, não é? Depois tem a observação. A observação é feita por meio de grelhas ou sem grelhas. Que tipo de grelha? Grelha aberta, grelha fechada, não é? Sendo certo que a grelha, quem preenche é sempre o observador, nunca é o observado. O observado não preenche nada. Quem preenche é o observador. E o observado, mas o que acontece é ele saber que está a ser observado ou não. Se ele sabe que está a ser observado, isso gera uma consequência no comportamento dele que eu tenho que ponderar e avaliar se me interessa. Se ele não sabe que está a ser observado, então eu tenho que avaliar que tipo de comportamento isso gera, se é o que me interessa, se não é o que me interessa. Tá? Mas numa observação, o máximo que um observado sabe é isso. Está a ser acompanhado, observado ou não e por quê. Se não sabe, não sabe de nada. Nós nos infiltramos, somos aqueles infiltrados que estamos ali no meio, camuflados a fazer o nosso trabalho sem eles saberem que nós estamos a fazer o nosso trabalho. Claro, para tudo há implicações éticas, né? E há muita gente que diz que hoje em dia nós não devemos, né? Há muitos que defendem que hoje em dia nós não devemos usar esse tipo de método, ou seja, que o observado não saiba que está a ser observado. Não é? Eu nunca fiz observação em que o observado não soubesse, mas enfim, temos que lidar com as consequências, não é? Depois tem aqui como é que eu desenho uma observação, não é? É o último tópico. Eu nem sabia que ainda não estava a chegar no fim, mas enfim, são 76 diapositivas, era expectável. Pronto. Depois tem as fases gerais e muito cuidado ao observar, porque nós temos que analisar os dados rapidamente, porque depois nós nos esquecemos. Tá? Nós nos esquecemos. Essas entrevistas e inquéritos por entrevista, observações e preenchimento de grelhas de observações, ou seja, todas essas técnicas
que nós operacionalizamos para dar seguimento aos nossos métodos qualitativos, nós temos que recolher e analisar rapidamente. A análise tem que estar muito perto da recolha. Por quê? Porque eu não posso me esquecer daquilo, eu não me posso esquecer daquilo que eu tenho que escrever, daquilo que eu tenho que descrever, daquilo que eu tenho que analisar. Quanto mais distância eu der da observação, da aplicação do instrumento para análise dos resultados, maior vai ser o risco de perder a qualidade daquilo que foi observado, daquilo que foi recolhido. Muito cuidado com isso. Nós não podemos nos afastar dos dados. Temos que estar cada vez mais próximos do nosso contexto natural de investigação, ou seja, do nosso terreno. Quanto mais próximo, melhor. Se eu estou analisando a literatura científica, faço isso de modo intensivo. Não é? Eu não dou distância entre a recolha de dados e a análise de dados, porque eu vou perder qualidade, eu vou perder riqueza com esse comportamento, e eu tenho de evitar perder essa riqueza. Bem, agora aqui tem um conjunto de referências bibliográficas, uma delas eu assinalo, que é o Kivier Campegnoto, para começo de conversa eu recomendo, ele é um manual básico, mas ele fala dos métodos em termos de indicação, muitas dessas coisas que tirei, vantagens, desvantagens, indicações, descrições, eu retirei realmente do Kivier Campegnoto. Já vejo que tem um L aqui a mais, não devia ter esse L. Ai, perdão. Olha, já dei o ESC. Não devia haver esse L. Vou interromper o compartilhamento, não preciso mais dele. Já vejo que já me estendi bastante, já gravei mais tempo do que o necessário. Mas, enfim, já que eu me aguentei de pé aqui, eu acho que também vão se aguentar de pé aí ao ouvir-me, não é? Porque eu aguentei-me de pé o tempo todo. De pé, metaforicamente, né? Porque eu estou sentada, mas eu aguentei-me o tempo todo e acho que também vão aguentar um bocadinho, podem parar, voltar, parar, enfim. Bem, muito obrigada por chegarem até aqui. Se chegaram ao fim, é porque tiveram realmente interesse, não é? Porque não são temas fáceis, não é? E não são temas particularmente atraentes para muita gente, para mim sim. Eu posso ficar o dia inteiro a falar de metodologia de investigação, que não me canso, não é? Mas reconheço que as pessoas cansam-se. As pessoas se cansam e por isso mesmo vamos terminar por aqui. Eu vou agora converter o vídeo, vou enviar à doutora Maria Manuel e eu creio que ela vai colocar-vos isso pelo YouTube. Né? Eu não tenho ainda para já nenhum canal no YouTube, para já não quero abrir nenhum canal pessoal no YouTube, embora eu saiba que essa gravação vai estar no YouTube e autorizo naturalmente a que esteja, mas eu não tenho nenhum canal, a professora Maria Manuel tem, e ela vai depois transmitir-vos essa aula gravada e fico à vossa disposição e à disposição naturalmente da professora Maria Manuel, e o canal é a professora Maria Manuel, não é? Para que, enfim, façam-se questionamentos que considerarem pertinentes, depois de ouvirem a aula e lerem o material e fazer as vossas reflexões pessoais. Bem, um beijinho a todos, até a próxima e boa audição para quem vai ouvir e boas leituras metodológicas para quem as vai fazer a partir de agora. Até logo.